Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tiane, sou estudante de psicanálise do CEP de São Paulo e venho numa sequência de vídeos trazendo um pouquinho do que eu considero os conceitos fundamentais de psicanálise, relembrando que não faço isso com uma ordem cronológica, seria bastante desafiador, mas sim seguindo meu calendário de estudos e aquilo que de fato eu acredito que possa contribuir também com os estudos daqueles que estão iniciando essa jornada na psicanálise e também aqueles que têm curiosidade e se interessam pelo tema. Então hoje eu gostaria de tratar sobre a teoria da libido e o narcisismo. Eu tenho um vídeo já gravado sobre o narcisismo, então o objetivo não é se deter ao desdobramento muito minucioso do narcisismo, mas inevitavelmente é um conceito que vai sendo convocado à medida que a gente vai falando de libido, porque Freud vai fazendo esse trabalho de maneira paralela, né? Assim como toda a sua teoria, é importante que a gente tenha esse trabalho, esse empenho de fazer a leitura do Freud, das coisas que ele desenvolve com esse elemento de revisitar e de entender que ele foi um autor, um pensador que foi fazendo isso ao longo de toda a sua obra. Então, ao invés de modificar originalmente os seus textos, à medida que ele ia fazendo descobertas e aperfeiçoando aquilo que ele já havia desenvolvido, ele revisita os seus desenvolvimentos teóricos pregressos e vai atualizando, sobretudo em notas de rodapé. Então, é super importante ter essa leitura atenta e entender que os conceitos eles não foram desenvolvidos de uma maneira lógica e linear, do ponto de vista de início, meio e fim, mas sim por alguém que foi empiricamente, com a sua clínica, né, com seu desenvolvimento teórico muito sofisticado, compreendendo as lacunas daquilo que ele desenvolvia e sem receio nenhum, fazendo esse preenchimento na medida do possível e tratando de maneira cada vez mais profunda, né, daquilo que ele ia identificando na sua prática e também, claro, com a participação depois dos seus discípulos, daqueles que começaram a adentrar mais nesse universo da psicanálise e contribuir também com as suas questões enquanto pensadores. Então, quando a gente fala de teoria da libido, a gente pode abrir um leque para diversos outros conceitos que vão sendo chamados, porque a teoria da libido em si, se a gente for tratar conceitualmente do aspecto libido tratado por Freud, se trata de uma energia disponível sexual que circula, né, e que pode ser investida tanto no próprio sujeito quanto nos objetos. Então, a gente não pode tratar como uma energia vital do ponto de vista genérico, abstrato e amplo dessa forma, porque foi justamente nesse ponto que Freud e Jung romperam a relação. Foi justamente na sua distinção, na sua diferença, bastante importante em relação à compreensão do conceito de libido. Jung acabou indo para uma perspectiva de ser uma energia mais universal, né, de estar disponível para diferentes tipos de investimento e dizer respeito a um aspecto mais amplo dos sujeitos, enquanto Freud compreendia essa energia alocada numa perspectiva da pulsão sexual. Então vejam aqui que a gente já vai traçando algumas questões importantes a serem desdobradas para que a gente consiga entender muito mais do que simplesmente o que é libido, porque acabei já conceituando de maneira muito breve, mas o mais importante de se tratar a teoria da libido, né, que foi um texto que ele desenvolveu em uma das conferências dele, conferência 26 de 1917, é onde o Freud se debruça a falar um pouco mais sobre isso, né? Então, nesse texto ele vai trazendo diversos conceitos paralelos que à primeira vista muitos deles podem parecer com uma diferença muito sutil e de fato alguns são. Mas é importante a gente traçar essas linhas demarcatórias porque para ele, enquanto desenvolvimento teórico, vai ter uma importância, né? Então, acho que é relevante trazer esses apontamentos. Mas para não me perder demais, para não abrir muitos parênteses e sair eventualmente do tema, eu tracei um roteiro para tratar exatamente desses tópicos que eu considero que são os primordiais para que a gente tenha uma compreensão primeira, inicial, de base, né? Para que a gente possa, naturalmente, depois daqui, ir direto aos textos, consultar as fontes, né, que não há valor maior do que elas, para que a gente consiga fazer as nossas próprias amarrações teóricas e práticas, tá? Sobre a libido e as suas vicissitudes e tudo aquilo que, a partir desse desenvolvimento, Freud vai desdobrar teoricamente também. É importante lembrar que, na teoria psicanalítica, a gente tem dois grandes momentos, se é que dá para a gente chamar assim, das duas tópicas, né? Isso é muito importante porque é um divisor de águas que é importante também relembrar que não se trata de uma sobreposição teórica que anula a primeira, né? O que eu quero dizer com isso? Há muitas pessoas que fazem uma leitura da segunda tópica de Freud, a partir de ali dos anos 20, como se fosse
uma reestruturação completa de modo a negar aquilo que veio antes, a primeira tópica. E não é, né? Na verdade, toda a teoria psicanalítica vai se amarrando, vai se desenvolvendo, não com a pretensão de negar alguma coisa que veio antes, mas para complexificar, para aprofundar, para sofisticar. E a segunda tópica vem muito nesse sentido, né? Então, o primeiro ponto é essa diferença entre a libido, que diz respeito à pulsão sexual, né, e o interesse, que diz respeito à pulsão de autoconservação. A pulsão de autoconservação vai versar sobre as demandas mais prementes de sobrevivência de todos nós, né? O atendimento de necessidades como a fome, a sede, né? Aquilo que vai, de fato, nos exigir algum tipo de esforço de trabalho para que nós nos mantenhamos vivos, né? Organicamente vivos. E as pulsões sexuais, elas são as pulsões que estão mais vinculadas ao princípio de prazer, né? Então, é onde vão estar situadas onde vão estar situada a energia libidinal, que vai ser esse investimento, então, que vai ser feito, ora, para o próprio sujeito, ora para os objetos ao seu redor, né? Então, aqui, essa diferença também, né, dos princípios de prazer e de realidade, estando o princípio de realidade, que eu não mencionei, vinculado à pulsão de autoconservação, de maneira sobressalente, tá? De novo, aqui a gente diferencia e aloca as coisas de maneira didática, mas naturalmente elas não se encontram em caixinhas fechadas, né? Elas dialogam entre si, e lembrando que a perspectiva de Freud também, da metapsicologia como um todo, né, ao se tratar da psicanálise, ele vai conceber também ideias muito embasadas nas perspectivas tópica, dinâmica, estrutural, né? Então é preciso que a gente tenha em mente que todo esse funcionamento psíquico ele vai estar atrelado a uma perspectiva dinâmica. O que isso quer dizer, né? Existem circuitos psíquicos, né, que estão na gente, enquanto sujeitos em formação, em constante formação. Então, a alternância dos estados é uma característica importante e a gente não pode nunca deixar de lado, então, essa ideia de que não há uma superação, né, de estágio, não há uma superação em relação a fases da vida, de modo que nós estejamos livres de um possível retorno do recalcado, né, alguma coisa que tenha ficado para trás e que, a partir de determinada ação, nós estejamos de fato protegidos, né, desse retorno ou, enfim, de algum efeito a posteriori de alguma coisa que a gente passou. Muito pelo contrário, né? Por isso que a dinâmica é importante para a gente ter em mente a forma como esse circuito vai acontecendo, né, e como as coisas são interdependentes umas das outras. Um outro ponto importante dentro desse roteiro é que a teoria da libido ela vai versar sobre essa relação entre a libido do eu e a libido objetal. Aqui a gente já começa a fazer um paralelo com a questão do narcisismo, porque quando a gente fala de narcisismo primário, a gente está falando daquela ideia de um sujeito muito precoce, em desenvolvimento, o bebê, né, que está tratando ainda das suas questões de identificação, que é um sujeito que ainda não tem a diferenciação bem estabelecida entre o seu corpo e o resto do mundo, né, a diferença entre ele e os objetos dos quais ele faz uso para a manutenção da sua vida. Então aqui também a gente começa a fazer um passeio teórico possível, que eu não vou me aventurar a fazer nesse curto espaço de tempo, mas em relação ao espaço potencial tratado por Winnicott, né, a questão dos objetos e fenômenos transicionais que vão fazer parte disso, mas isso não é uma concepção desenvolvida por Freud, né, só para fazer paralelos aqui para a gente situar como os autores vão tratando e dialogando de maneiras diferentes e desenvolvendo ideias uns dos outros, né, a partir de uma mesma base, de um denominador comum, vamos dizer assim, né? Então, mas essa questão que Freud vai tratar, né, de maneira inicial, da libido do eu e da libido objetal é justamente isso, né? Esse primeiro momento em que os investimentos vão sendo feitos no próprio sujeito, então uma questão mais autoerótica, né? E depois, à medida que o tempo passa, né, que os processos, as interpolações ambientais, né, parentais e, enfim, culturais e todos os departamentos aí que vão extrapolar esse sujeito enquanto corpo, vão trazendo notícias desses estímulos externos que vão dar conta desses investimentos objetais, que é aquilo que está fora, que está externo, né? E aí a gente começa a falar da libido objetal, né, que é aquilo que expande, que está para além do próprio sujeito, né, e que vai ser alvo dos seus investimentos, portanto. E a libido ela vai ser uma energia que vai transitar do eu para os objetos e vice-versa. Então vejam bem, aqui de novo a gente resgata a ideia de que não há uma superação. Não é porque, né, a questão, por exemplo, do narcisismo primário, que aí vai passar para o narcisismo secundário, a gente não vai ter mais notícias do narcisismo primário. Não, isso nos desconstituiria enquanto sujeitos. É preciso que haja um investimento libidinal no eu para que a gente se mantenha, né? Então,
E aí a gente começa a entrar também nas questões psicopatológicas do ponto de vista de o quanto a gente consegue retornar dessa energia objetal para si e vice-versa. E aí aqui a gente já tem os desdobramentos do luto, da melancolia, né, de algumas questões de adoecimento orgânico, como a própria esquizofrenia, depois em questão de adoecimento psíquico, né? Então, mas isso eu vou tratar um pouquinho mais para frente, mas só para a gente ir se situando sobre onde estão os efeitos, né, dessa transicionalidade, desse trânsito que vai acontecer da libido dentro e fora da gente, né? E aí sim, a gente já parte então para esse momento que são os desdobramentos da teoria da libido, ou seja, o que ela vai explicar. Lembrando que eu ressaltei a questão de que, conceitualmente falando de libido, a gente poderia ficar aqui em algumas frases para trazer a ideia, mas o divertido, vamos dizer assim, e o importante é justamente a gente conseguir fazer as suas associações em relação àquilo que na prática a gente verifica tanto na clínica quanto na vida cotidiana, né? Então, nesse texto, né, nessa conferência, o Freud vai traçar quatro ideias de aplicação ou de explicação, vamos dizer, que a libido vai dar conta, que a primeira delas é o sono, né, que ele vai dizer no estado de sono, quando a gente vai dormir, né, a gente precisa desinvestir dos objetos. É claro que existe alguma comunicação ainda com o mundo, mas ela é limitada o suficiente para que a gente se mantenha vivo. Mas o investimento que vai ser feito em relação, libidinalmente falando, vai ser todo colocado para esse sujeito que dorme, né? Então o sono ele vai ser um estado de investimento libidinal narcísico não patológico, vamos dizer assim. E por que eu friso a questão não patológica? Porque existe um investimento libidinal narcísico que é patológico, né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é, por exemplo, o próprio adoecimento orgânico e a esquizofrenia, mas eles estão um pouquinho mais para frente. Antes de chegar a esses dois últimos, eu quero falar do enamoramento, né, que também é um investimento libidinal que vai ser feito quando a gente investe a energia no objeto. E em relação a esse ponto, eu já gostaria de trazer, até vou adiantar uma parte aqui, que é sobre a diferença entre o egoísmo e o narcisismo. É importante a gente estabelecer esses paralelos conceituais, porque eles vão dando conta de esclarecer algumas ideias muitas vezes abstratas e genéricas demais, que vão tirando um pouco da complexidade. Por exemplo, né, quando a gente generaliza, e no senso comum esse termo ficou muito vulgarizado, que é narcisismo, né, como se fosse necessariamente patológico. Tudo que eu falei até agora já mostrou que, na verdade, o narcisismo é uma condição vital para a nossa sobrevivência, então tudo vai depender desse tipo de investimento libidinal narcísico que vai ser feito e as conduções que vão sendo estabelecidas, né, que vão sendo feitas em relação a esse investimento, de modo que esse sujeito sofra ou gere sofrimento, e aí sim a gente consiga trabalhar em termos estruturais com alguma coisa da ordem patológica. Lembrando que na psicanálise a gente fala de estruturas, né? A gente não... Essa questão muito restrita e limitada de diagnóstico, de dar um veredito a respeito de uma doença, sem levar uma série de variáveis em consideração, é o modo como a psicanálise não trabalha, né? Então, é importante a gente fazer essas distinções para que não haja confusão em termos terminológicos mesmo, né? Porque na sociedade em que a gente vive, a gente sabe que existe uma sobressalência de algumas questões psiquiátricas que vão dando norte da nossa compreensão a respeito das patologias mentais. E na psicanálise a gente tem algumas diferenças bastante importantes em relação a isso. Por isso que esses termos às vezes se confundem e é importante, sempre que tem oportunidade, a gente faça, né, esse tipo de ressalva. Então, trazendo aqui a questão do egoísmo e do narcisismo, né? O egoísmo, para Freud, ele vai versar sobre os instintos do eu, se voltando para o eu. De novo, numa perspectiva da pulsão de autoconservação como fundamental para que esse eu se mantenha minimamente estruturado, contornado, elaborado, né, integrado e não desmorone. Então, esse egoísmo vai ser fundamental, né? Vai dizer respeito ao ego, ao eu. E o narcisismo, ele vai também dizer respeito a esse investimento no eu, mas ele vai estar no lugar das pulsões sexuais, né? Do que é libidinal, da energia libidinal se voltando para o eu. Então vejam a diferença, né? O egoísmo vai estar mais para o interesse, para a autoconservação, enquanto o narcisismo vai estar mais para a energia libidinal, né? Para essa questão do princípio do prazer, vamos dizer assim, mas que pode ser naturalmente investido no próprio sujeito, né? Então, essa diferença eu acho que é importante de a gente evidenciar. E para fazer o paralelo com o enamoramento, que era o tópico anterior, também uma outra diferença antes da gente seguir, que é entre altruísmo, egoísmo e investimento libidinal.
Eu vou ler esse trecho porque eu acho que ele é bastante esclarecedor e o modo como Freud o coloca eu acho que pode ajudar de maneira mais sintética. É possível investir em algo libidinalmente sem ser altruísta, que envolveria abrir mão do cuidado com o eu. Mas também é possível ser altruísta e não ter investimento libidinal. Exemplo do bom samaritano que faz o bem sem esperar retorno, né? Seria alguma coisa aí no sentido de não precisar sentir prazer ou desprazer, então o cuidado sendo o fim em si mesmo, né? E é possível ser altruísta com o investimento libidinal. Então veja que o investimento libidinal ele vai dizer respeito a essa pulsão sexual que vai estar colocada dentro desse estado, vamos dizer assim, altruísta, mas que não depende da energia libidinal para que a gente possa caracterizar uma pessoa ou um ato como altruísta, né? O altruísmo ele vai estar relacionado com uma perspectiva de uma ação, de um investimento num objeto, né, em alguma coisa que vai ser feita externamente, mas que não está necessariamente vinculada a uma satisfação pessoal. Quando há satisfação pessoal, quando há prazer, a gente tem uma energia libidinal associada ao altruísmo. Quando não existe esse prazer, é o bom samaritano. É esse altruísmo que vai ser feito tendo a ação, né, como o fim em si mesmo, né? Então, sem esperar nada em troca, né? Aquelas questões que a gente que a gente escuta, né? E o egoísmo vai estar nesse outro lugar, né? De um investimento associado ao eu e que também pode estar vinculado ao narcisismo ou não, né? Porque o egoísmo pode estar simplesmente vinculado à autoconservação, que eu preciso me alimentar, e não necessariamente eu vou sentir muito prazer com aquilo que eu como, ou com aquilo que eu vou tomar, enfim. Então as coisas, vejam bem, elas são bem sutis, mas o Freud faz questão de diferenciar, de colocar cada uma no seu lugar para que a gente consiga ter clareza a respeito desses conceitos, dessas ideias que vão sendo desenvolvidas em paralelo com, por exemplo, a teoria da libido. Então, o enamoramento, ele vai, e eu trouxe essas diferenças antes, porque o enamoramento ele vai trazer essa perspectiva necessariamente do investimento libidinal associado, por exemplo, ao altruísmo. A gente quer agradar a outra pessoa por quem a gente está apaixonado, né? Então, só que esse agradar, ele traz necessariamente um prazer. Quando a gente está enamorado, quando a gente gosta de alguém, está apaixonado por alguém, a gente não só quer fazer com que aquela pessoa esteja feliz e se sinta satisfeita com as coisas que a gente oferece, como a gente também se beneficia desse prazer ao proporcionar essas coisas, né? Esses atos apaixonados aí para esse sujeito, né? Com quem a gente está partilhando essa experiência. Então, por isso que foi importante trazer essas diferenças aí para que a gente consiga se situar no que Freud vai dizer a respeito do enamoramento, e por isso que ele vai fazer, inclusive, uma ressalva do perigo do enamoramento. Porque estando o enamoramento vinculado ao altruísmo e à energia libidinal, é perigoso que o sujeito se perca aí nessa distribuição de energia, fazendo muitas vezes um super investimento no objeto, e a cada vez que isso é matemática pura. Como a libido ela é uma energia quantitativa, ela não está ligada à qualidade, ela é um investimento, né? É quantitativa. Claro que a gente não consegue medir quantas libidos a gente investe em alguém ou em algo, mas ela tem uma carga, né? Ela tem um montante de energia aí que a gente empiricamente sabe o quanto é quando a gente está muito empenhado em alguma coisa, muito concentrado numa coisa, porque existe mais energia libidinal investida naquilo do que em outras, né? Então, isso a gente vai tendo pistas de maneira não tão precisa, né? Mas a gente consegue perceber. Então, para Freud, o enamoramento ele vai apontar um risco à medida que muitas vezes esse sujeito se perde investindo demais no objeto e desinvestindo demais em si e se esvaziando, né? Então, esse esvaziamento que pode ser um efeito do enamoramento, ele é perigoso porque daí a gente começa a trazer questões também bastante contemporâneas que estão em pauta aí, da dependência emocional, né? Do retorno muitas vezes a posições fixadas que se tem, né? De não... Em relação a questões do seu próprio desenvolvimento enquanto sujeito, enfim. Existem uma série de possibilidades de desdobramento patológico, né, ou prejudicial, se preferirem, em relação a esse tipo de investimento, e é por isso que a gente espera que essa fase, né, esse estado de enamoramento assim, mais agudo, ele vá passando à medida que outras coisas vão sendo construídas, né, nas próximas etapas relacionais, vamos dizer assim, com esse objeto. A terceira possibilidade é o adoecimento orgânico. E aqui eu vou também adiantar, porque o adoecimento orgânico ele vai versar a respeito de um investimento libidinal que vai estar muito concentrado no próprio sujeito. Quando a gente fica doente, quando a gente sente uma dor de dente, quando acontece alguma coisa com o nosso corpo, por exemplo, a gente concentra
todos os nossos esforços em dar conta daquilo ali. A gente não consegue distribuir a nossa energia com outras coisas, né? Talvez minimamente, a depender do grau de gravidade daquilo que nos acomete, mas assim, a rigor, existe um investimento libidinal muito concentrado no sujeito para que ele se recupere. Quando muito, a gente solicita as pessoas, né, que traga remédio, que faça comida, enfim, por uma questão até de indisposição, mas essencialmente essa energia libidinal está toda concentrada nesse eu, para que ele se reconstitua, para que ele se recupere. Então, a doença ela vai nos convocar uma tensão narcísica muito forte, né? Uma energia libidinal investida no eu bastante intensa para que a gente consiga dar conta desse estado adoecido, né? E a esquizofrenia é um ponto importante, que daí seria esse... Aí sim eu vou adiantar aqui, que é a diferença entre o incremento da libido narcísica patológica da libido narcísica não patológica. E aqui eu também vou trazer um trecho porque eu acho que ele é esclarecedor. No sono, que foi o primeiro ponto que eu trouxe a respeito da explicação dessa atuação da libido, ocorre o incremento da libido narcísica não patológica, que foi o que a gente comentou, onde ocorre o sonho e nele uma relação que se estabelece do eu com ele mesmo, sem provocar qualquer tipo de adoecimento, né? Existe um investimento libidinal narcísico que é simplesmente necessário para que a gente tenha um sono de qualidade, para que a gente restaure, inclusive, as nossas funções vitais e consiga continuar vivendo, né, de maneira saudável. Então, só que no caso do incremento patológico da libido narcísica, vejam, patológico, né, é a esquizofrenia. Na esquizofrenia existe um represamento da libido que vai acabar desencadeando um adoecimento no psíquico, provocando sintoma no sujeito, sendo que a esquizofrenia é essa tentativa da libido de voltar ao objeto, sem sucesso, né? Então vejam bem, essa libido represada no sono, quando essa libido se volta para o sujeito, ela tem uma circulação saudável, no sentido de que faz parte de uma função vital, né, de restauração, esse investimento narcísico precisa acontecer, tudo aquilo que a gente já sabe, inclusive a atuação dos sonhos, né? Mas quando a gente está falando de esquizofrenia, esse represamento da libido, ele não tem por onde sair, né? Ele fica numa condição patológica exatamente porque ele tenta retornar ao objeto, como depois que a gente acorda, né, a gente consegue de novo voltar a se relacionar com o mundo, né, de maneira saudável, normal. Na esquizofrenia isso não acontece. Esse retorno ao objeto, ele fica prejudicado, ele fica rompido. Por isso que existem por isso que se concentra muito, então, essa energia nesse eu e esse mundo paralelo, né, criado a partir dessa libido represada, vai dando conta de narrar o mundo, né, de uma outra forma, que está descolado da realidade. Então, esse seria um efeito, né, um desdobramento patológico dessa energia libidinal narcísica, né? Então, por isso que eu antecipei aqui essa diferença. Indo mais adiante, em relação a essa ideia, aqui a gente já está se encaminhando para as últimas considerações que eu gostaria de fazer, e até trazendo uma discussão a respeito de como a neurose ela vai aparecer em relação a esses desdobramentos da própria libido e trazendo aqui uma perspectiva mais social. Porque a neurose seria essa disfusão entre os instintos, né? Ou seja, a neurose é essa desarmonia, é a oposição entre a sexualidade e a autopreservação. Portanto, a sociedade é neurótica como um todo, garanto que todo mundo já ouviu essa expressão, né? Porque a sociedade nos impõe um trabalho que é essencialmente desprazeroso e relativiza a vida, né? Enquanto tenta dar prazeres carnais fáceis aos indivíduos. Então vejam bem, se a gente pegar a linha da teoria da libido para tentar desdobrar um pouco do que seria a neurose, é justamente esse descompasso entre as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais. Viver em uma sociedade neurótica, a partir desse entendimento, seria justamente identificar uma desarmonia profunda em relação àquilo que a gente tem como regra. Então, vejam bem, a atuação já aí dessa segunda tópica que a gente vai tendo pistas, né, do super-eu, daquilo que a gente entende que é necessário para que a gente viva em sociedade. E aqui também, mais dois conceitos importantes que eu não mencionei no início, mas que são de importância vital para a gente compreender, porque estão nesse lugar do narcisismo, e eu não me aprofundei muito no narcisismo, porque já tenho um conteúdo sobre isso, mas é o eu ideal e o ideal de eu, né? E vejam que isso aqui vai estar extremamente presente nessa ideia, porque o eu ideal vai ser construído exatamente nesse momento, vamos dizer assim, do narcisismo primário, né? Com essa participação dos estímulos e influências parentais, daquilo que o bebê vai identificando ao longo do seu processo de desenvolvimento, vai constituindo esse eu ideal a partir também das fontes de idealização, né, das quais ele bebe, porque foi um bebê, de alguma maneira, um sujeito que em algum momento foi desejado, foi idealizado,
né? E aí a gente vai fazendo esses contornos desse eu ideal. E esse eu ideal, uma vez formulado, não permanentemente, nem esgotado de uma vez por todas, mas didaticamente falando, né? Ele vai, então, à medida que esse sujeito vai se desenvolvendo, ele vai sendo colocado de maneira mais intensa nos âmbitos cultural, social, religioso, enfim, do ambiente onde ele vive. E isso vai traçando normas, vai apresentando a ele normas de adequação, né, que vão dizer respeito ao ideal de eu. Então, esse ideal de eu que esse sujeito vai perseguindo ao longo da vida, nada mais é do que uma busca por corresponder a expectativas dentro de uma normatização que se estabelece dentro daquela cultura em que se vive, mas também fazendo um circuito bastante interminável, vamos dizer assim, em relação àquele eu ideal. Então, ao longo da vida, a gente vai fazendo esse trânsito incessante em relação a esse ideal de eu que é colocado para nós, enquanto sujeitos que habitam, que participam de uma sociedade que tem suas regras, suas interdições, né? E aquele eu ideal que foi a nossa primeira ideia, a nossa primeira informação a respeito de quem nós somos ou de quem nós deveríamos ser, por parte daqueles que foram importantes nesse momento de constituição inicial. Então vejam bem o quanto é complexo. E a neurose, ela vai ser um efeito desse imbróglio aí, né? De que a gente vai, enquanto sociedade, então, para colocar numa perspectiva mais macro, é justamente essa incompatibilidade a algum nível, né? Uma sociedade neurótica vai ser uma sociedade que não vai harmonizar essas exigências dessas pulsões sexuais, que vão ser... Aí a gente vai entrar no âmbito da satisfação parcial, das pulsões parciais, das vicissitudes das pulsões, como a sublimação, né? Que dizem respeito aí, por exemplo, ao investimento dessa libido sexual, que ficou redundante, né? Mas enfim, esse investimento libidinal, né? Que seria para o ato sexual, mas ele vai ser colocado para obras de arte, né? Para produções artísticas, enfim, vão ganhar outras direções, né? E aí o Freud vai chamar isso de sublimação, mas também tem a possibilidade do deslocamento, enfim, uma série de direcionamentos possíveis para essas pulsões, né? Que são satisfações parciais, portanto, e essas exigências que vão sendo feitas em relação a, bom, temos algumas necessidades prementes enquanto sujeitos e aquilo que é interditado, aquilo que é proibido socialmente. Esse descompasso vai gerar esse estado neurótico, né? E pensando numa perspectiva panorâmica, pensando na sociedade neurótica em que a gente vive, uma das explicações possíveis para isso, e a primeira vez em que eu me deparei com ela me foi muito esclarecedora, foi exatamente esse desalinho, né, de a gente realmente ter algumas exigências a serem cumpridas, mas que estão completamente, são incoerentes àquilo que genuinamente nós, enquanto sujeitos humanos, muitas vezes queremos ou gostaríamos de realizar, né? Então, e aí a gente traz a discussão contemporânea de o quanto essa sociedade neurótica, portanto, com essas características, e aqui colocando também os atravessamentos neoliberais e todas as questões econômicas e sociais que poderiam endossar ainda mais essa discussão, mas eu não vou entrar em cada uma delas. Mas que, então, essas características elas vão também trazer questões de prazeres carnais, por exemplo, que vão ser fáceis, né? Coisas facilmente alcançáveis que vão enganando esses sujeitos, né, neuróticos, nessa desarmonia, nessa disfunção, nessa disfusão que vai sendo estabelecida em relação às pulsões sexuais, né, e de autoconservação. Enfim, mas esse é um papo bem longo que poderia tomar diversas frentes aí, mas só para dar um gostinho e lançar a provocação, né, para a gente refletir a respeito disso. E por fim, o último tópico que eu gostaria de trazer, que Freud traz nessa conferência, é a escolha objetal do tipo narcísico e a escolha objetal do tipo anaclítico. O que é isso? A escolha objetal do tipo narcísico vai dizer respeito ao eu que escolhe como objeto alguma coisa semelhante a ele, né? O Freud vai, inclusive, relacionar esse tipo de escolha ao componente homossexual, na época. E o tipo de escolha de objeto anaclítico, que também pode ser chamado de apoio, vai dizer respeito a escolher um dos objetos responsáveis pela satisfação material. E aqui, trazendo a partir da perspectiva do Freud, primeiro a mãe e depois o pai como um complemento da mãe na satisfação material. Então, ele vai dizer que, bom, a partir desse momento que vão ser feitas as escolhas objetais, as inspirações dessas escolhas, elas têm dois caminhos possíveis nos quais se embasar. O primeiro deles é a partir dessa semelhança com o eu, e aí ele vai trazer toda uma discussão da explicação da homossexualidade por conta disso. E a questão anaclítica, que seria, né, de apoio, de se inspirar, né, de, enfim, gerar mais identificação, vamos dizer assim,
com essas figuras cuidadoras, né, que para Freud primeiro viria a mãe, depois viria o pai. Bom, de maneira muito resumida e bastante sintetizada, né, com a possibilidade de ter feito diversas outras associações e ter convocado outros conceitos, eu acredito que o que tem de mais à vista, né, nesse texto de 1917, né, nessa Conferência 26 do Freud, é isso, né, são esses pontos assim de destaque, mas é claro que diversas outras questões podem ser trazidas à luz. Mas eu acredito que a compreensão, pelo menos conceitual, da libido, do que essa energia tem em si, a sua função, né, foi trabalhado e foi falado. Então, qualquer dúvida, comentem, me chamem, e é isso. Obrigada.